Atenção, está começando o seu podcast. Fala Friburgo! Fala Friburgo! Fala Friburgo! Fala Friburgo! Fala Friburgo! Fala Friburgo! E aí, meu povo, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Friburgo, o seu podcast. Eu, Bárbara Storck, e meu amigo Fernando Moreira vamos conduzir o bate-papo de hoje, que inclusive vai tratar de um tema muito importante, bastante desejado, inclusive pela população friburguense, que é o projeto de lei que propõe a reforma e revisão do Código Tributário do município. Não é isso, Fernando? Exatamente, Bárbara. Em outras palavras, essa proposta visa corrigir algumas cobranças de tributos desproporcionais, digamos assim, né? E ninguém melhor para explicar sobre esse projeto do que o seu próprio autor, que é o vereador Max Bill, que está aqui junto com a gente, o assessor jurídico do vereador Max, que é o João Paulo Figueiró, João Paulo Figueiró, e a secretária municipal de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão de Nova Friburgo, Juliana Geraldi, que também participa ativamente das discussões, numa troca muito positiva aí entre o Legislativo e o Executivo. Sejam os três muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. Sejam bem-vindos. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Uma boa tarde a todos que nos acompanham. Grande prazer estar participando aqui com vocês. E acho que o Fernando começou colocando muito bem, né? Essa parceria entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Eu acho que isso é uma situação que toda a população friburguense anseia há bastante tempo. Essa maturidade política, né? Verdade. Independente do posicionamento político, né? De divergências que possam ocorrer, essa possibilidade de diálogo para desenvolver o nosso município. E acho que esse exemplo da reforma do nosso Código Tributário, que está apenas começando, né? A gente trabalhou alguns pontos iniciais que não demandavam um grande estudo de impacto, mas que a gente já pudesse trazer alguns benefícios para 2022, demonstrou essa maturidade e essa boa relação institucional entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura. Bacana. Vereador, vamos começar então por você. Primeira pergunta, já que o senhor é o autor desse projeto tão aguardado aí pela população friburguense, uma demanda antiga já da cidade, né? Queria que o senhor explicasse para a gente de forma breve, de forma resumida, o que propõe esse projeto de lei de reforma e revisão do Código Tributário do município. O nome é um pouco difícil, né? Então a gente tenta, na medida do possível, traduzir isso para a população para que seja de mais fácil entendimento para todos. Muito bem, a ideia da reforma desse código partiu de diversos gabinetes, na verdade, né? A gente formou essa comissão tendo em vista que cada gabinete atuava de uma forma. A gente apresentava indicações legislativas, né, conforme as demandas iam chegando, e as demandas foram muitas. Esse código, que é de 2018, entrou em vigor em 2019, realmente tem uma série de distorções se você for comparar com o código antigo. Tem alguns tributos ali que foram multiplicados por 4, por 5 vezes. Então isso causou um grande impacto em determinados segmentos da sociedade, em determinados segmentos de empresa e muitas vezes até inviabilizando. Algumas empresas ficaram inviabilizadas de funcionar. A gente aqui não está demonizando, né, a realização desse código, isso é um processo natural da legislação. Talvez a legislação entre em vigência e a gente percebe que ela precisa de alguns reparos quando ela vai para a prática. Então foi exatamente isso. Foi exatamente essa a ideia da criação da comissão. Decidimos olhar o código de maneira sistêmica, né? A gente pudesse entender ele de maneira geral e começar a atacar ponto a ponto. E formando essa comissão, em 2 meses ela já criou esse resultado. E aqui já fica o meu elogio à nossa parte jurídica, doutor João Paulo, que participou, doutor Felipe, doutor Jardel, que é assessor do Cristiano Guenin. Então, assim, a parte técnica trabalhou demais, ficavam até de madrugada. Eu fiquei até brincando que no dia que a gente fez a coletiva de imprensa na Câmara de Vereadores, um deu boa noite, era bom dia, outro deu boa tarde. Falei assim, gente, não repara não, porque foi muito trabalho. Jet lag, né? Foi um trabalho, se perderam. Trabalharam até de madrugada para a gente estar fazendo essa apresentação hoje. E eu acho que, assim, alguns benefícios que a gente já pode destacar, por exemplo, nós temos aqui ITBI. O ITBI, né, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, você podia financiar até em 3 meses o pagamento. A gente ampliou para 6 meses. Isso já gera uma capacidade de pagamento do contribuinte muito maior. A TEFEL, né, que ela tinha um valor fixo cobrado, para cerca de R$ 5.300, salvo engano.
e independente do tamanho do imóvel. Então isso muitas vezes gerava um valor muito alto. A gente limitou em 20% da taxa de fiscalização da execução da obra. Então tem uma diminuição significativa. Isso a gente tem sentido, né, dos setores da sociedade que receberam essa informação, o alívio e o agradecimento por esse trabalho que está sendo realizado em parceria da Câmara de Vereadores com o Executivo. A isenção para o MEI de algumas taxas, né, o MEI, pela sua natureza jurídica, ele já deveria ter, mas isso não vinha sendo aplicado no município. Então a gente garantiu através da legislação. Né? Um outro muito importante, o desconto de alvará. Né? A gente estimular a realização de novos pontos de novas lojas, de novos estabelecimentos. Então vai ser no primeiro ano 50% de desconto, no segundo ano 25% de desconto. A gente está incentivando aquelas pessoas que estão na informalidade a estarem formais. Publicidade, esse foi um segmento muito afetado. Eu vou te dar um exemplo, os painéis de LED, isso que a gente vê na cidade, que tem realmente realizado um bom trabalho de divulgação, né, das nossas empresas de maneira geral. Elas pagavam aproximadamente R$2.000 por ano, 2.000 e pouco por ano. Eles estavam pagando R$9.000 por ano. Então, assim, realmente são segmentos que foram afetados. Tem uma série de outros benefícios aqui, a gente vai citando ao longo do programa, mas que a sociedade recebeu muito bem. Então, estou muito satisfeito, muito feliz aí com o nosso trabalho. Legal. Importante todo mundo trabalhar junto, né? Foi o que você citou no Exatamente. começo aí da conversa. Isso aí, muito bem. Agora vamos falar um pouquinho com a Juliana, já que a gente está falando de todo mundo trabalhar junto, que é a secretária de Finanças. Juliana, de que forma o município está contribuindo na elaboração desse projeto, né? E que benefícios ele vai trazer para os contribuintes e também para a arrecadação municipal, né? Que também é algo fundamental. Isso, a Secretaria de Finanças, na verdade, é aquela que aplica efetivamente a lei. Né? Então, quando o legislador, durante a elaboração, né, projeta um código, né, ele faz de forma abstrata. E apenas quando a gente começa a aplicar é que a gente vai vendo o que precisa ser ajustado. Né? Porque o direito tributário ele tem essa característica, né, de trazer arrecadação para o município para que isso possa ser revertido em políticas públicas, além da função de poder de polícia, né, para que tudo ande de forma organizada na sociedade. Só que, por outro lado, ele não pode inviabilizar a atividade econômica. Afinal de contas, a gente tem que andar junto. E é isso que, na prática, quando a gente vai percebendo que determinada legislação ela está, de certa forma, inviabilizando ou desestimulando o exercício da atividade econômica, precisa ser reajustado. Né, sempre com cuidado para que isso não caracterize renúncia fiscal, de forma a trazer um prejuízo, né, para a concretização de políticas públicas, mas também com cuidado de atingir determinados princípios tributários que, afinal de contas, né, a gente não pode inviabilizar o exercício da atividade. Então, eu acho que o olhar, no primeiro momento, da reforma foi esse, né, o nosso diálogo foi nesse sentido, de levar as experiências da secretaria, ver o que funciona, o que não funciona. Muitas vezes a gente percebe que o contribuinte tem um interesse, né, em se manter regular, né, e andar dentro da legalidade, mas a forma como a lei está estabelecida, ela impede que isso aconteça. Então, nosso objetivo é também estimular que essas pessoas que estão, né, hoje vivendo de forma irregular, principalmente, por exemplo, no que tange a multa, né, da TEFEL, que elas venham buscar o município para se regularizar, começar a pagar tributo da forma correta, ter o seu IPTU cobrado da forma correta, porque, no fim das contas, todo mundo ganha com isso. Então, eu acho que esse é o olhar e a contribuição da Secretaria de Finanças. Né? A gente enxergou que realmente essa parceria é essencial, porque eles vêm com as boas ideias, e a gente, na prática, fala o que pode funcionar, o que não pode funcionar, né, trazendo esse olhar mais prático e, no fim das contas, a gente gera esse resultado. Sem dúvida, bacana. Vereador, digamos que você encabeça o projeto, né, mas ele foi elaborado em parceria com a Comissão Especial de Reforma e Revisão do Código Tributário, que é composta também pelos vereadores Zezinho do Caminhão, Isaac Demani, Joelson do Pote e Cristiano Guenin. Queria que você destacasse para a gente também a importância dessa parceria entre vocês, vereadores, e também reforçando essa discussão, essa parceria com o Executivo Municipal também. Isso foi fundamental, né? Como eu falei inicialmente, a gente estava atuando de maneira esparsa, individual,
e que não vinha trazendo muitos resultados, né? Desde o início do ano, a gente apresentando algumas indicações legislativas, a gente sentia que isso não trazia nenhum resultado. Então, assim, a minha ideia, né, o que o Max fez, eu tive a ideia de criar a comissão. Nós tivemos, a partir do gabinete, a ideia de a gente criar a comissão. Convidamos alguns vereadores que têm uma ligação maior com o tema. Agora, o projeto foi elaborado por todos nós, né? A gente sentou, as equipes técnicas sentaram junto de todos os gabinetes, a gente foi elaborando junto esse projeto. E foi feito de maneira muito tranquila, né? Cada um trazendo um tema que tem mais afinidade. Só que quando a gente formou isso, a gente falou assim, olha só, isso aqui não é para jogar para a galera, né? Não pode ser apenas um projeto para ter aparência política. Não, vamos fazer um projeto para corrigir as imperfeições que esse código apresenta e apresentar resultados efetivos. Então, com responsabilidade, a responsabilidade foi uma palavra muito utilizada durante as reuniões da comissão. Decidimos convocar o Poder Executivo, convidar o Poder Executivo, através do prefeito, da secretária Juliana, para que elas participassem dos debates, das reuniões. Por exemplo, algumas situações a gente nem apresentou nesse momento, após uma conversa com a secretaria. Max, vamos deixar isso aqui para a gente fazer um estudo de impacto maior e a gente ter um tempo, né, maior para a gente atuar. A comissão ela é formada por 6 meses e prorrogável por mais 6 meses. Então a comissão vai trabalhar por 1 ano. A partir do ano que vem, né, voltando já no novo ano, a gente já vai estar reunidos, que a gente já tem alguns pontos que nós vamos trabalhar. Então isso se deu de maneira muito responsável e, mais uma vez, quero destacar essa boa relação institucional entre Câmara de Vereadores e a Prefeitura, que é que o povo espera, né? Bacana. Então, voltando aí para a secretária, né, Juliana, ao mesmo tempo em que é discutida essa revisão e reforma no Código Tributário, né, que é algo que deve gerar redução na cobrança de alguns tributos, recentemente o prefeito também anunciou um pacotão de benefícios aos servidores a partir do ano que vem, não é isso? Isso mesmo. Parecem ideias contraditórias, né? Mas, no fim das contas, acaba que caminham juntas, porque quando a gente faz, né, embora a gente tenha necessidade de uma maior arrecadação para a gente cobrir esse pacotão, né, o fato da gente ajustar as leis tributárias, de certa maneira, acabam também trazendo uma melhor arrecadação para o município. Estimula, porque né, vem que aquela contribui. questão de que as pessoas que até hoje, né, sonegavam seus tributos se sintam estimuladas a começar a pagar. Né, porque o ideal é que as pessoas vivam dentro da legalidade, mas às vezes elas acabam sendo inviabilizadas pelo valor que é cobrado. E é o que você falou, a pessoa gosta de estar na legalidade, né? Às vezes não consegue, né? Nem sempre pode. Então, por exemplo, com relação a essa questão das taxas referentes à publicidade, a gente espera que haja uma maior arrecadação justamente porque as pessoas vão perceber que a redução vai facilitar a vida delas. Né? A gente sabe que hoje a economia ela depende muito da publicidade, né? É uma questão muito importante para as pessoas, para os empresários de uma forma geral, e a redução acaba, de certa forma, estimulando que as pessoas façam a publicidade da forma correta, né? Dentro do que o código define. Então, parece, né, contraditório, mas na prática acaba não sendo, justamente quando a gente faz dessa forma responsável, como o vereador falou. Né? Não é simplesmente você trazer renúncias fiscais, né, com fins eleitoreiros, mas, na verdade, é a gente ajustar a realidade do código, porque é aquilo que eu disse. Né? Quando a gente faz a aprovação de uma lei, a gente não sabe como ela vai ser aplicada na prática, né? Qual o retorno que ela vai trazer. Então, o direito é muito dinâmico. A sociedade se modifica, a realidade econômica da sociedade se modifica. A gente teve, inclusive, uma realidade modificada por conta da pandemia no passado. E tudo isso tem que ser levado em consideração, né, na elaboração e na revisão das leis. Então, assim, né, tudo anda em conjunto para que a população seja melhor atendida. Uma coisa sempre ligada à outra, né? Exatamente. A gente sempre... É sistema, né? Embora a gente, às vezes, trate os assuntos de forma separada por uma questão de didática, né, de necessidade para trabalhar no dia a dia, a gente sempre, quando vai alterar leis, a gente tem que pensar de forma conjunta, né? Existe um sistema e, obviamente, uma coisa vai atingir outra. E, de repente, a redução dos tributos pode gerar também um aumento de arrecadação, né? Justamente por estimular as pessoas a estarem na legalidade junto ao município. Exatamente, né? As pessoas vão ter mais facilidade, né, inclusive com relação a essas propostas de maiores parcelamentos, né, com relação ao ITBI e com relação à dívida ativa.
Então, vai facilitar a vida do contribuinte e ele também tem que pensar que, no fim das contas, a arrecadação de tributos acaba sendo revertida em benefício do próprio munícipe, né? Através da concretização de políticas públicas. Beleza. Vamos chamar para o papo aqui também o João Paulo Figueiró, né, que é assessor jurídico do vereador Max Bill. Acho que essa pergunta é até mais voltada ao João. Há pouco o Max falou para a gente aqui, né, dessa última mudança no Código Tributário, né, foi até recente, de 2018, mas ela acabou gerando muitos reflexos aí, especialmente na sociedade friburguense, com a majoração excessiva aí de vários tributos. Quais são os principais pontos aí que estão sendo revistos nesse projeto que vocês estão colocando aí? Primeiramente, uma boa tarde a todos, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui presente, falando e dialogando com vocês e aos ouvintes também. E é muito importante, né? Só fazendo uma introdução, isso tudo que aqui foi falado, sobre a importância do diálogo, sobre a importância da construção, seja do executivo, do legislativo, com participação dos setores da sociedade civil. Eu acho que isso traz uma maior legitimidade ao que está sendo proposto. E quanto mais se escuta, né? Eu acho que mais opiniões e maiores resultados a gente consegue extrair. E as legislações, como a Juliana bem falou, como o Max também, elas têm necessidade de aperfeiçoamento e de revisão, porque a norma, né, a gente só consegue verificar a eficácia dela, se ela de fato se aplica àquela situação em concreto, a partir do momento que ela entra em vigor, que ela é aplicada diante da sociedade. E com isso, a gente pode analisar os pontos que têm necessidade de reforma, de revisão. Tem normas que vão demorar mais tempo para ser revistas, tem outras que precisam de revisões mais rápidas. Posso dar exemplo que a gente tem legislação no Brasil em vigor da década de 40. Outras mais recentes que já estão sendo alteradas novamente. E isso é muito constante, né? O direito natural, é muito né? dinâmico. E esse é o ponto. E com relação às alterações em específico que estão sendo propostas, né? Como o Max já bem salientou, é o parcelamento do ITBI para 6 parcelas ao invés de 3. É justamente o intuito de trazer para a regularidade aqueles que hoje não estão, os chamados contratos de gaveta, que é muito comum no dia a dia. As pessoas fazem os contratos de gaveta para não ter que registrar o imóvel. Não tendo registrado, não tem o fato gerador da cobrança do ITBI. Então esse é um ponto. Outro ponto importante que não foi falado ainda também sobre a taxa de vistoria de táxi. A gente tinha, né, no código, tem ainda, porque o projeto ainda vai ser votado, e até trazer uma novidade para o pessoal, eu acredito que seja votado em breve, que já está com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, falta apenas a de Constituição e Justiça para ir a plenário. A taxa de vistoria de táxi, na redação atual, é 65 FIR. E o FIR hoje está 3,70, então o valor ultrapassa R$200 por veículo por ano. No Rio de Janeiro, por exemplo, esse mesmo tributo é cobrado em 25,08 FIR, o que é muito diferente da realidade do município, né? E trazendo um elo comparativo com o código anterior, né, a taxa de publicidade é um dos maiores exemplos. Anteriormente, sobre a vigência da Lei Complementar 25 de 2006, que era o Código Tributário anterior, né, que, diga-se de passagem, foi alterado, dando origem à Lei Complementar 124 de 2008, muito por questionamentos também do Tribunal de Contas, né, sobre defasagem de cobrança tributária, que tem a necessidade de se adequar à realidade, e estava aquém também, né, eu acho que da forma que foi feita, de fato ocorreram excessos, mas era necessária essa mudança. A gente pega, por exemplo, a taxa de publicidade e propaganda, que antes era cobrada em até R$2.000, nessa Lei Complementar 25 de 2006, agora passou a ser cobrada em valores que chegam a R$9.000 por ano, o painel, que é muito acima. Outro ponto importante ser destacado, né, a multa da TEFEL, né, que hoje está no valor fixo de 1.400 o FIR, né, que chega a R$5.100, R$5.140, sem respeitar a capacidade contributiva, sem respeitar o imóvel que está irregular de 10 metros, cobrando a mesma coisa do que está de 1.000 metros. É totalmente injusto com o contribuinte. Não desproporcional no mínimo, né? Totalmente. E até de natureza confiscatória. O imóvel de 10 metros está irregular, qual é a intenção, a finalidade, o motivo dele pagar R$5.000? Ele não vai ter como pagar. Qual o critério, né? Não tem critério. E aí são esses pontos, né? Outros pontos que ainda precisam ser revistos, que a gente conversou bastante com a Juliana, é a taxa de coleta de lixo, né? A base de cálculo da taxa de coleta de lixo, até que a Juliana trouxe para a comissão e para o debate, que existe a lei do marco sanitário, né? Que é de 2020, se eu não me engano, que trouxe novos critérios para se calcular a taxa de coleta de lixo, que hoje é calculada com base na metragem do imóvel e na finalidade. E a nova lei, né, federal, que traz esses parâmetros, estabelece alguns
alguns critérios como o volume de lixo produzido, a quantidade de vezes que o serviço de coleta passa na casa do contribuinte ou até mesmo o consumo de volume de água, que é até um requisito interessante a ser estudado e aprofundado para incentivar, né? Que a economia hídrica gera economia na taxa de coleta de lixo, por que não? Trazendo amparos em 2 setores, né? Tanto no elo ambiental quanto no elo tributário. É uma alternativa e o direito precisa, de fato, né? E as normas, as legislações, de modernizações que atentem à realidade. Outro ponto também, né, que é muito criticado e que a gente escuta bastante é com relação à taxa diferente eventual e ambulante, que aumentou bastante em relação à legislação anterior. E outros inúmeros pontos aí, né, o parcelamento, como a Juliana também falou, que hoje no Código ele é previsto em até 36 parcelas. Com o projeto de lei complementar 3 de 2021, que é o que tramita na Câmara, esse parcelamento poderá chegar até 60 vezes. Então a gente abre um horizonte de pensar em programas de transação tributária, de recuperação de débitos de maior valor, que hoje são irrecuperáveis para o município, né? Tendo em vista o baixo número de parcelas. Então é a dinâmica. Se reduz de um lado, se aumenta o parcelamento de outro, mas por outro lado e ao mesmo tempo pode-se aumentar a arrecadação. E é isso que a gente espera, porque não é altos tributos por si só não é sinônimo de elevada arrecadação. Sem dúvida. É um trabalho ainda mais complexo do que muita gente pensa. Muito mais complexo, muito mais. E tem que atentar para a realidade, para a capacidade contributiva. Senão não adianta ter uma taxa de R$9.000 para o painel de LED se o contribuinte não tem como pagar. Não adianta. O município inviabiliza várias atividades, né? Agora, Juliana, de 2018 para cá, a alta na carga tributária certamente afetou bastante os contribuintes, né? Como é que está a regularidade fiscal no município? Os cidadãos, eles estão conseguindo se manter em dia com a municipalidade? Assim, resumindo, há justiça fiscal em Friburgo atualmente? Então, né, a pandemia afetou bastante as pessoas, né? No ano passado, percebeu-se uma diminuição na arrecadação, principalmente com relação ao IPTU, a gente consegue ver isso de uma forma mais clara, né? Esse ano já deu uma melhora, a gente percebe que realmente a circulação da economia afeta diretamente na arrecadação de tributo, não tem jeito. E as pessoas agora, né, a gente está aí com o programa Concilia, e nesse momento elas estão conseguindo vir ao município realizar, né, o pagamento dos tributos que ficaram pendentes aí durante esse período. Realmente houve uma dificuldade maior nesse período de fechamento. Acho que não só aqui, mas em todo lugar, né? Não teve como ser diferente. Não tem como, né? A economia precisa circular para a gente conseguir arrecadar tributo. Não tem jeito, né? Os fatos geradores, a grande maioria dos fatos geradores dos tributos estão vinculados à atividade econômica. Então, a gente não consegue fazer diferente. E os outros que estão atrelados, por exemplo, à propriedade, como é o caso do IPTU, a pessoa, ela, infelizmente, no dia a dia, ela acaba fazendo uma escolha, né? Muitas vezes, ou você paga a sua cesta básica, ou você paga o seu IPTU. E aí, naquele momento, as pessoas acabam escolhendo o que é mais urgente, né? Até por conta disso, né, nesse final de ano, de exercício, foi feito o programa Concilia para que essas pessoas pudessem vir ao município para regularizar essa situação. Beleza, Max. E a população friburguense, né? A gente falou, na verdade, muito aqui do cidadão, mas e os setores aí da economia, quais são os que são mais afetados por essa alta na carga tributária? Como é que isso pode ser recuperado? A Juliana já até comentou que a gente precisa da lei aplicada, né, para ver como vai funcionar, mas tem uma expectativa de, colocando em prática aí esse plano já revisado, essa reforma toda feita, em quanto tempo a gente consegue recuperar essa economia, esse tempo perdido, vamos dizer assim? Assim, diversos setores foram afetados, né? Se você olhar todo o conjunto de reformas que nós realizamos, a gente vai atingir praticamente toda a população. Destaca aqui o setor imobiliário, os taxistas, né? No caso dessa taxa de vistoria, tá tendo uma redução significativa de 40%. MEI, né? A gente tem diversas pessoas que atuam no MEI. Se destacam os artesãos, os ambulantes, que geralmente eles têm uma matéria muito barata e muitas vezes impossibilita o pagamento desses tributos. Então, a gente está isentando eles de diversas taxas. Então, acho que de maneira geral a população vai ser atingida, até pelo próprio parcelamento, que vai para 60 vezes. Realmente está atingindo a população de maneira geral. É muito difícil a gente dar um panorama, né? Principalmente no momento de pandemia. Graças a Deus parece que está passando, mas tem uma nova variante.
Então, assim, é difícil a gente projetar isso. Eu acho que o poder público está fazendo a sua parte, né? Aquilo que compete, que está ao nosso alcance, de gerar alguns benefícios para as empresas, de forma que elas venham recuperar. Por exemplo, agora, saindo um pouquinho do tema, eu estou apresentando um projeto de indicação legislativa, que inclusive o prefeito já me ligou, porque ele quer conversar também sobre esse projeto, específico para o setor de eventos e turismo, bem focado no setor de eventos. Sem dúvida, foi o setor mais atingido pela pandemia, né? Eles ficaram aí praticamente 1 ano e meio. O primeiro a parar e o último a voltar. E não voltou de maneira plena, né? Exatamente. Como não tem como ser ainda. Né? A gente até está brigando pelo carnaval, pela realização do carnaval, mas essa nova variante traz para a gente um alerta, né? Como diz, com responsabilidade, o carnaval vai ser realizado se tiver condições de ser realizado. Se não tiver, não tem como. A prefeitura já garantiu a subvenção, isso é uma palavra do prefeito Johnny Maico, assumiu com a gente esse compromisso. Então, assim, esse é mais um ponto que a gente vai atacar também, o setor de eventos. Eles estão realmente desesperados. No início do ano, eu lembro que acho que em janeiro, fevereiro, teve uma sessão solene com os profissionais de evento e ali a gente já viu o desespero. Músico vendendo equipamento, empresas fechando, não tendo nenhuma capacidade de arrecadação. A ideia é fazer uma lei temporária, que ela vai durar de janeiro de 2022 até dezembro, para que a gente dê o respiro a esse setor. E a prefeitura, na verdade, se você parar para pensar, não tem arrecadado nada com esse setor. Então, qualquer benefício que ela vai dar, ainda vai gerar uma arrecadação maior do que ela teve em 2021. Então, a gente está bem atento, o setor de eventos é um setor que a gente precisa destacar. Legal. Agora, secretária, você até falou, já citou sobre o programa Concilia, né? É um programa que está a todo vapor na cidade, concede descontos de até 90% em juros e multas. É um assunto que tem rendido bastante dúvida nas redes sociais, né? A gente que acompanha lá. Então, fala um pouquinho pra gente sobre esse programa, como é que tem sido a adesão. Já tem algum balanço dessas negociações? Até o momento foram feitas mais de 2.000 negociações, né? Tanto online quanto presencial. A novidade desse ano é que a gente pode aderir ao Concilia de forma online, ou seja, você não precisa ir até a sede da prefeitura e nem procurar o caminhão, o ônibus itinerante do TJ, né, que está ficando às sextas-feiras na Praça de Conselheiro, né? Basta você acessar o site, juntar a documentação necessária e enviar. Nós vamos avaliar se a documentação está correta e daremos como retorno a expedição da guia de pagamento. Né? Vou até alertar para as pessoas que estão abrindo um parênteses aqui, é uma dúvida muito constante. Muitas pessoas fizeram a simulação e nessa simulação a guia de pagamento veio com vencimento, por exemplo, para dia 30 de novembro. E aí essa adesão, né, ela vai para a Secretaria de Finanças para que a gente faça a análise da documentação. E, às vezes, esse prazo de análise acaba superando esse dia de vencimento da guia. Então, as pessoas estão muito preocupadas com isso. E aí, aqui vai o alerta de que não precisam se preocupar, porque a guia vai vir atualizada para uma nova data de vencimento. Legal. Né? Isso aí tem sido bastante questionado. Então, assim, a adesão tem sido boa, né? As pessoas têm procurado, estão muito interessadas nessa questão online, né? Que ainda é uma novidade. A gente é pioneiro no estado do Rio com relação a esse tipo de prestação de serviço. Oh, bacana. Exatamente. Então, assim, né, Friburgo está fazendo história nesse aspecto. É óbvio que tudo que acontece pela primeira vez como projeto piloto acaba sendo motivo de reformas posteriores. A gente faz um balanço do que está dando certo, do que não dá. Mas até agora o balanço tem sido positivo, né? O número de adesões está alto. As pessoas realmente estão aproveitando, né, o desconto, porque esse desconto abrange juros e multa, né? E todo mundo está se interessando bastante. Agora, só para lembrar, né, é uma dúvida também, não engloba 2021, né? Só anos anteriores. Exatamente, são as dívidas de anos anteriores. Porque esse ano, na verdade, você ainda não está em débito com o município, né? Se você fez um parcelamento, os parcelamentos de IPTU, principalmente, eles vigoram até agora, no fim do ano, né? Sim, foi uma dúvida que rolou lá nas nossas páginas. Sem dúvida. Fernando, agora vamos para... Se você me permite, Claro. aí nós tivemos aqui um processo inverso no caso do Concilia. Eu tive o prazer de defender esse projeto lá na Câmara de Vereadores. O líder de governo Zezinho do Caminhão gentilmente me cedeu a defesa pela ligação que eu tenho com o tema.
E nesse caso, né, o projeto partiu do Poder Executivo e foi para a Câmara de Vereadores. E ali a gente apresentou algumas emendas. E uma delas que eu acho significativa e que contribuiu bastante para o sucesso do projeto, que a princípio esse projeto seria só feito de maneira online. E a Câmara de Vereadores apresentou uma emenda solicitando que ele fosse realizado também de forma presencial. Porque apesar de todo esse avanço da tecnologia, muitas pessoas ainda têm dificuldade de acesso. Verdade. As pessoas mais velhas, elas têm dificuldade de fazer esse tipo de parcelamento, de acessar, né, esse tipo de aplicativo muitas vezes. Então, foi uma contribuição bacana da Câmara de Vereadores. Inclusive, a gente colocou lá no nosso Instagram, ou no Instagram oficial da Prefeitura, um vídeo, um passo a passo, explicando como lá fazer a sua adesão lá no Concilia. Então, você que está em dúvida aí, pode acessar o Instagram ou o Facebook da Prefeitura, que tem um vídeo lá ensinando você. Pois é, Juliana, só para a gente finalizar essa parte do Concilia também, só reforçar que os descontos são nos juros e multas, não é em cima do tributo devido. A gente não pode fazer desconto em cima do tributo devido, porque isso caracterizaria renúncia de receita, o que é proibido. Mas é importante ressaltar que esse desconto pode ser bem interessante, né? Tem algum exemplo, assim, de quanto era a dívida, quanto a pessoa pagou, só para quem está acompanhando ter uma noção de como pode alto, ser o né? benefício interessante? Um desconto de 90% de juros e multas, se você tem, por exemplo, né, uma multa de R$500, você vai pagar 10% disso. Então, assim, é muito considerável. atrativo. As Uma pessoas ótima podem até oportunidade, utilizar, né, o site para fazer a simulação. Né? Você não precisa fazer a adesão. Mesmo que você queira fazer o atendimento presencial, você pode utilizar a página da Prefeitura, fazer uma simulação e aí vai ter uma exata noção dos descontos que estão sendo dados. Bacana. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode vir, né? Também a Secretaria de Finanças. Tem uma galera lá super competente para te orientar, tirar todas as suas dúvidas, né? Isso aí. E vamos para a segunda e última parte aqui do nosso bate-papo, que a gente separa para as perguntas da população. A gente abre uma caixinha de perguntas, né, Bárbara, no Instagram da Prefeitura e pede para que a população envie perguntas, dúvidas, sugestões, críticas, enfim. A gente está sempre aberto aqui para responder, até porque essa é uma ferramenta também de transparência para a gente levar o cidadão como está a prestação dos serviços municipais. Mas a gente recebeu uma perguntinha só, né, Bárbara? Eu até estranhei. Um assunto importante, infelizmente a gente recebeu só uma pergunta e nem é muito direta assim com o que a gente estava tratando, mas até em respeito a Brenda Zebend, que foi quem enviou a pergunta, a gente repassa a você, Juliana. Quando vocês vão pagar os fornecedores de matérias-primas do Raul Sertã? Uma pergunta meio ampla, assim, não sei se dá para responder diretamente a ela, né? Que são muitos fornecedores. Isso né? é uma dúvida que a maioria das pessoas tem com relação à Secretaria de Finanças, né? Pelo fato da gente efetivamente executar os pagamentos. Quem ordena o pagamento é a Secretaria Gestora do Contrato. Então, a gente... Nesse caso, a de saúde, então, é a né? Secretaria de Saúde. Então, assim, quando a Secretaria de Saúde envia o processo para a Secretaria de Finanças, o processo já está instruído e pronto para pagamento, a gente prontamente o faz. Mas, assim, dessa forma, como foi perguntado, é difícil a gente dar um prazo, uma ideia, né? Porque a saúde, ela tem uma demanda muito grande, né? Talvez a secretaria que tem o maior número de fornecedores seja a que a gente faça o maior número de pagamentos. Então, assim, para a gente conseguir falar realmente esse caso específico, seria necessário a gente ter maiores informações. Mas está aí esclarecido para a Brenda. Eu queria até aproveitar, Fernanda, essa pergunta da Brenda, como a gente só recebeu uma pergunta, e pedir aqui para que a população participe mais, porque é um assunto tão importante, né? A gente teve quase 3.000 visualizações na caixinha de pergunta e a gente só teve essa pergunta. Então, depois a população acaba ficando com dúvidas, né? Verdade. Vem perguntar para a gente. Essa aqui é uma oportunidade de esclarecimento. Esclarecer então, a quanto dúvida mais participação, diretamente melhor. com os Exatamente, gestores, exatamente. né? E ouvir a população é sempre Importante. a parte mais importante. Afinal, Sem aqui dúvida. nós somos representantes da população, né? De formas diferentes. E a gente sempre vai ouvir todo mundo para saber quais são os anseios, as críticas e sempre tentar atuar da melhor forma possível em benefício de todos. Com Talvez certeza. seja um tema muito técnico também, né? E de repente com o podcast eles vão acabar
se interessando Exatamente, pelo assunto. essa é a intenção também, até da gente tratar o assunto surgir de uma forma mais clara, né, para tentar levar isso de uma forma mais objetiva, né? Mais Fica melhor objetiva, explicado. exatamente. Apesar de tributário ser um assunto técnico e pesado, ele influencia diretamente na vida das pessoas o tempo Sem todo. dúvida. Né? Então, assim, não tem como a gente viver desatrelado disso. É uma pessoa física e jurídica. Exatamente. Então é importante que as pessoas comecem a ter esse contato, a ter esse carinho, e a gente comece a quebrar esse dogma, né, de falar realmente desses assuntos mais pesados, que a gente fala dessa forma, de um jeito que as pessoas comecem a sentir interesse, né, realmente. Com Verdade. certeza. Gente, queria agradecer muito a participação de vocês, a disponibilidade de vir aqui falar sobre esse tema tão importante e relevante aí para a sociedade friburguense. Primeiro o vereador e o João, se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, fiquem à vontade, mas já a gente deixa nosso agradecimento aqui para vocês. Bom, só quero agradecer aí o espaço, né, que vocês estão apresentando para a gente, o Fala Friburgo, e foi muito prazeroso, é sempre bom a gente estar aqui comentando, tá lá da Juliana, né, que já está virando uma parceira aí de mandato, e agradecer a população, falar que a comissão permanece para o ano que vem, a gente já tem outros avanços, a gente já tem alguns temas debatidos junto à Juliana, e eu vou agradecer a todos os integrantes da comissão, né, o vereador Cristiano Guenin, que é o vice, o Zezinho do Caminhão, o Isaac Demani, o Joelso do Pote, todos esses vereadores participaram muito, foram ativos aí na comissão, e a gente chegar a esse resultado final que acho que está agradando bastante a população. Agradecer ao Fernando, a Bárbara, muito obrigado aí pelo espaço. Bacana, A gente é que agradece. parabéns pelo trabalho, obrigado também ao João. Agradecer também a Juliana, né, Fernando? Sem Nossa dúvida. secretária de Finanças aqui. Tem um trabalho pesado, né, Juliana? Correria danada. Mas conseguiu esclarecer bastante sobre esse assunto. Eu acho que agora a população com certeza vai ficar mais a par dessa situação É aí. verdade. Agradecer aqui, né, o convite, ressaltar a importância do diálogo, que é sempre muito bem-vindo, né? O Legislativo tem abraçado também o Executivo com muito carinho, né? Tem escutado também as nossas reflexões e a gente tem conseguido avançar juntos. Agradecer a minha equipe também da Secretaria de Finanças, que trabalha arduamente, principalmente nesse período de concilia, que não Verdade. é fácil. Né, a parceria do Tribunal de Justiça, que também está sendo muito importante para a execução desse programa, e dizer que nós estamos sempre abertos ao diálogo, né, às críticas, reclamações, sugestões, porque é assim que a gente faz uma cidade participativa. Sem dúvida. E Verdade. parabéns mais uma vez também ao seu trabalho, de toda a equipe lá da Secretaria, né? Porque esse monte de benefícios aí, pacotão de benefícios, tudo que o prefeito tem anunciado, passa muito também pela Secretaria de Finanças e pela competência do trabalho de vocês. Parabéns e obrigado. Obrigada. Fernando, então a gente fica por aqui. Vamos encerrando Juntos mais uma um. vez. Até o nosso próximo episódio. A gente vai abrir, a gente antecipa o convidado, a gente Isso. abre a caixinha de perguntas lá nas nossas páginas oficiais e a gente fica esperando a sua participação. É isso aí. Participe com a gente aqui do Fala Friburgo, o seu podcast. Valeu e até a próxima. Um beijo. Fala Friburgo! Fala Friburgo! Fala Friburgo! Fala Friburgo! Fala Friburgo! Fala Friburgo!